Hoje nós vamos bater um papo sobre genômica com Daniel Biluca, coordenador de serviços técnicos Clarified. Bom demais ter você por aqui, viu, meu amigo? É sempre um prazer recebê-lo. Ótimo, obrigado, Devani. É sempre um prazer também estar aqui, podendo dividir um pouco da nossa experiência com os amigos de casa. Isso é importante. E para a gente começar nosso bate-papo, aqui no canal do Criador falamos para todos os tipos de pecuarista. Daquele mais tradicional ao mais moderno, porque melhoramento genético ainda é um assunto tão pouco discutido e pouca evolução, Daniel. Na realidade, quando a gente pensa em pecuária como um todo, a gente vê o desenvolvimento dela nos últimos 100 anos no Brasil e ela sempre vai absorvendo tecnologia conforme a necessidade do aumento de produtividade, né? Então a gente teve um ciclo primeiro de crescimento de rebanho, onde era muito importante a gente ter quantidade de animais. Depois isso aconteceu junto com o crescimento das terras, né? com o desbravamento do Brasil Central, etc. Depois veio a questão da sanidade, que foi muito bem conduzido aí lá na década de 80, né? Que abriu os mercados exportadores para a gente. Depois, as tecnologias da reprodução vieram forte também, né, aumentando a produção de bezerros. A tecnologia da nutrição, a gente viu nos últimos 10 anos o grande crescimento do confinamento, das suplementações a pasto, né? E agora chegou um momento onde você tem uma pecuária que tem muita tecnologia e muito investimento, mas pelo outro lado você tem a figura do boi, da vaca, né? Que tem dentro dela um processo que faz ela produzir mais ou produzir menos. E a genética é que comanda esse processo, né? Então, num sistema de intensificação, cada vez mais a qualidade do animal que a gente usa é importante e é relevante para a produtividade, né? Para todo mundo, desde o pecuarista da pecuária seletiva, passando pela produção de leite e o boi de corte lá no final. Isso é importante. Agora, Daniel, o que é a genômica e por que essa ferramenta, essa tecnologia veio para revolucionar a pecuária? A genômica é a utilização da genética molecular junto com a genética quantitativa, os programas de melhoramento. Quando eles pegaram essas duas tecnologias e juntaram, apareceu a genômica. E ela trouxe muita coisa boa para a seleção de bovinos. Os bovinos têm uma característica muito impactante no processo de melhoramento genético, que é a pouca prolificidade e o grande intervalo de gerações. O que significa isso na prática? A vaca tem um bezerro por ano apenas. Perfeito. E ela demora 9 meses para gestar. Isso aí aumenta o intervalo de gerações, ou seja, aumenta o desafio de você ter um filho melhor. Melhoramento genético é direcionar os acasalamentos para ter um filho melhor. Só que se demora muito para você ter esse filho, você tem um complicador que diminui essa velocidade. Se a gente comparar com o frango ou com o suíno, né, eles são muito mais prolíficos e tem um intervalo de geração muito menor. Com isso, eu preciso ser assertivo nas minhas decisões de melhoramento. O que a genômica trouxe foi assertividade nesse processo. As decisões que eu tomar, eu preciso tomar muito bem embasado, porque elas são muito impactantes e eu tenho poucas oportunidades de tomar essas decisões. A genômica traz esse benefício, traz mais assertividade na minha decisão. Tá certo. Pô, e essa tecnologia surgiu por volta do ano 2000, mais ou menos esse o período do surgimento da genômica? É isso aí mesmo. Nessa década, teve uma revolução muito grande no lado da genética molecular. O que aconteceu? Foi inventado, né, uma máquina que tira a fotografia do DNA na sua informação única, que é o SNP, que a gente chama SNP, tá?
é um endereço ali, é aquelas letrinhas que a gente aprendeu lá no ginásio, C, T, A, G, que se combinam e fazem o DNA. Perfeito. Né? Até 2005, 2006 não tinha uma máquina que lia isso, ou uma máquina que lia isso de uma forma eficiente. Perfeito. Né? A partir da invenção dessa máquina, abriu-se todo um universo para conhecer melhor o DNA e entender melhor o código do DNA na função dele, né? E essa revolução, Devanir, ela não aconteceu só nos bovinos. Ela aconteceu em todas as espécies. Revolucionou a medicina humana, revolucionou o estudo das bactérias, revolucionou o melhoramento no eucalipto, vai revolucionar muito mais a nossa vida. A gente vai viver a era genômica, as mudanças genômicas nos próximos 30, 40 anos. Não só na pecuária, mas também em várias coisas da nossa vida. Né? A pecuária aproveitou isso antes. Isso foi muito legal. E é importante, né, gente, conhecer um pouco dessa história toda e saber, com o surgimento da genômica, o que já mudou na nossa pecuária, Daniel? Então, como eu falei, ela é mais assertiva, né? Então a gente tem esse caminho, de evoluir mais rápido. E evoluir mais rápido significa o quê? Aumentar o peso da desmama, aumentar a eficiência reprodutiva, né? Então, conforme os trabalhos de seleção vão se intensificando com o uso da genômica, através da multiplicação dele nos rebanhos comerciais, a gente tem esse impacto. Aumenta o peso da desmama, vacas emprenham mais cedo, vacas emprenham mais, os bois de corte têm carcaças de melhor qualidade, né? Então a genômica impacta em tudo isso, impacta lá na ponta, lá no final. Isso é interessante, porque muitas vezes quando a gente pensa em genômica, pensa nessas tecnologias modernas, a gente sempre pensa num rebanho seletivo, né, nos animais de elite e tal. Mas eu gostaria de saber o seguinte, Daniel, como que a genômica se conecta com a pecuária de corte, com a pecuária comercial? É muito interessante porque a pecuária começou a usar a tecnologia, foi uma das primeiras a usar a tecnologia genômica, tá? Porque existiam bancos de dados muito bem estruturados, já existiam os sumários, já existiam criadores que já tentavam fazer o melhoramento genético pela genética quantitativa, tá? E aí, como que a genômica é desenhada? Você tira a fotografia do DNA e compara esse código da fotografia com uma base de dados. Então você tem um animal que desmamou pesado, um que desmamou leve e um que desmamou intermediário. Aí você pega a fotografia de cada um desses animais e vê a diferença. Aonde está a diferença desses animais no código do DNA. E aí você consegue então fazer uma estimativa só pela fotografia, tá? Então essa construção, essa conexão da fotografia, do código do DNA com a produção foi muito fácil de fazer na pecuária porque já existia os bancos de dados, tá? E quando isso aconteceu, isso tornou a tecnologia muito disponível, muito acessível. Melhoramento genético é uma tecnologia que demanda você coletar dados, você se dedicar a saber qual é a mãe do bezerro, qual é o pai do bezerro, qual é o dia que ele nasce, pesar esse animal muitas vezes durante a vida dele, ou seja, é um processo bem complexo, é um processo que demanda muita coisa do pecuarista. E não são todos que têm essa estrutura, essa capacidade. Quando a gente criou essa correlação, o que a gente conseguiu? Oferecer para o pecuarista comercial um teste fácil de usar. Um teste que ele tira uma amostra biológica, manda para o laboratório, a gente tira a foto, interpreta essa foto e manda para qualquer animal uma avaliação genética completa, tá? Então, através de um ciclo de integração de tecnologias, um ciclo de troca de informações desse banco de dados, surgiu um produto democrático, um produto que todo mundo pode usar. Você observa que eu fico prestando muita atenção
e já pensando na produção lá, você citou, te perguntei sobre o gado comercial. Mas aí, enquanto você trazia essa explanação, eu pensando também na pecuária leiteira, quando nós precisamos identificar e proliferar uma vaca de alta produtividade, mas com uma qualidade excepcional, mas que tem um histórico. Pensa isso como mudaria e está mudando a vida do produtor de leite também, Daniel? Com certeza. O impacto na pecuária leiteira, ela é ainda maior, porque é uma produção também mais valorizada. Uma vaca de leite produz mais riqueza, né, do que uma unidade de vaca de leite produz mais riqueza que uma unidade de vaca de corte. Perfeito. Né? E o teste, como é feito por animal, você tem inclusive um custo-benefício muito melhor. Na realidade, o princípio, tanto na pecuária seletiva, de corte como na leiteira, o princípio é o mesmo. Perfeito. Que é você saber qual é a qualidade genética de um animal mais cedo. Saber essa qualidade com mais assertividade. E saber esse valor genético de uma forma simples, acessível para todo mundo. Tá? Então, 3 coisas. Assertividade, rapidez mais cedo. Ótimo. E fácil. Tá? E aí, conforme o ciclo de produção, conforme o esquema de produção de cada uma delas, você usa. Por exemplo, hoje para você ter uma vaca de leite parindo o primeiro bezerro e começando a produzir leite, você tem um investimento muito grande do pecuarista. Custa caro fazer uma vaca de leite no primeiro dia da vida dela produzindo leite. Tá? E é comum você ter vacas não tão boas no seu rebanho. Perfeito. Tá? Você tem as boas, tem as médias e tem as ruins. Certo. Tá? Só que você acaba demorando 2, 3, 4 anos para saber quem são as boas, as médias e as ruins. Né? Com o Clarified, você consegue no primeiro dia de vida desse animal, saber se aquele animal tem genética boa, média ou ruim. Tá? E essa informação te ajuda a tomar uma decisão. O que eu vou fazer com essa bezerra? No caso do leite. Ótimo. Né? Com 30 dias de vida, eu sei o que fazer com essa bezerra. Eu sei se ela vale a pena entrar no processo de investimento para ser uma vaca de leite, ou se vale a pena eu descartar ela. Ou se ela se manter como vaca de leite, quando eu for emprenhar ela, eu sei se eu vou colocar nela se eu vou fazer dela uma produtora de novas vacas de leite, ou se eu vou fazer dela uma produtora de bezerro de corte, por exemplo. Eu quero ter a genética daquela vaca, produzindo mais vacas de leite, eu uso ela de uma forma. Ela não é tão boa assim, mas ela dá para produzir leite, mas não é tão boa assim, então eu faço um bezerro de corte nela. Tá? Então a informação fácil e precoce te ajuda a tomar decisões que levam ao lucro, que levam a ter mais dinheiro. Isso funciona na pecuária seletiva, na de corte e na leiteira. Né? É parar de ter um investimento, né? Porque existe um investimento do dia que nasce ao dia do início da produção, seja de gado comercial ou de gado de leite. Né? E esse custo ele vai se isentar ou diminuí-lo em função da utilização da ciência e da tecnologia para facilitar a vida do produtor. É isso aí, você consegue tomar decisões dentro da sua fazenda que te ajudam a produzir mais, a crescer a produtividade, porque o que todo mundo quer é crescer, né? Todo mundo quer produzir mais, precisa produzir mais. E eu faço a seguinte analogia sempre, sabe, Devanir? A genética é como se fosse a lubrificação da máquina, a lubrificação da engrenagem. Quando você tem uma fazenda de corte, uma fazenda de leite, né, você tem vários investimentos e você cria uma máquina de produzir carne, uma máquina de produzir leite. Essa máquina demanda uma série de engrenagens, demanda uma série de peças, né? A fazenda, os funcionários, os animais, a ração, o pasto, etc. Né? Só que se você tiver uma máquina enorme, super produtiva, mas as engrenagens não estiverem lubrificadas, ela vai produzir menos do que ela poderia. Tá? Então você ter hoje um animal com boa genética,
ou com a genética direcionada para o caminho certo, é como se você tivesse uma máquina lubrificada, uma máquina preparada para produzir o seu máximo. Vou fazer mais uma analogia aqui. Imagina você ter uma fazenda de um confinamento, para ficar bem fácil de entender. Tá. Um confinamento. Você tem lá a estrutura, a fábrica de ração, o caminhão para tratar, os peões, o curral. Você tem todo um esquema prontinho. Ok. Ali naquela estrutura você pode colocar um boi que ganha 1,2 kg por dia, Certo. um que ganha 1,5 kg e um que ganha 2 quilos. Tá? Na mesma dieta, na mesma comida, no mesmo sistema, no mesmo ambiente, a qualidade genética do boi é que vai dizer qual vai ser a eficiência daquele seu sistema produtivo. Simples. E aí eu te pergunto o seguinte, quando os pecuaristas começaram a usar essa tecnologia? É legal essa pergunta, Devanir, porque a gente tem a visão assim, surgiu uma tecnologia, imediatamente todo mundo vai usar e comprar. Certo, né? Ok. E não foi o que aconteceu com a genômica. A genômica comercial, a genômica disponível, ela apareceu no Brasil em 2010. Ela nasceu nos Estados Unidos em 2008, né? Mas em 2010 a gente já teve a primeira validação no Brasil. E já em 2011 a gente já tinha produto comercial. Tá? Porém, era uma tecnologia muito restrita à pecuária seletiva, muito restrita a poucos pecuaristas. E mesmo esses pecuaristas não entenderam no começo como ela poderia impactar. Isso tem muito a ver com a tecnologia em si, o quanto ela é disruptiva e o quanto ela é diferente do que a gente vivia. A gente vivia um ciclo de produção de pecuária seletiva de 10, 15 anos. E a genômica trouxe um ciclo de 1 ano. Vou te dar um exemplo claro. Quem eram as doadoras famosas que vendiam caro num leilão? Vacas de 10, 12, 15 anos. Perfeito. Né? Vacas que já tinham um histórico, que já tinham produzido grandes campeões, que já tinham produzido coisas boas. Numa fazenda de corte é a mesma coisa. O rebanho valorizado era as vacas de 6, 7 anos, que já se conhecia quem era o bezerro e tudo mais. Já tinha uma estabilidade de produção. De produção, você já sabia, né? A genômica permitiu o quê? A gente saber como uma bezerrinha, na desmama, como ela ia produzir com 6, 7 anos. Ou como ela ia produzir com 20, 30 filhos nascidos. Até uma coisa que a gente nem conseguia enxergar isso. Porque uma doadora de renome muito trabalhada tinha aí 30 filhos, né, durante a vida dela. Exato. A avaliação genômica permitiu a gente saber como uma bezerrinha de 6 meses ia produzir 50, 60 filhos. Tá? Então é muito disruptivo. Né? Você tem um mercado, uma estrutura onde valoriza uma vaca de 10 anos para valorizar uma bezerrinha de 3 a 6 meses. Né? E aí o que aconteceu nesses últimos 10 anos? Tem um lado bom disso. Tá? Porque, primeiro, você teve uma consolidação da tecnologia. A tecnologia hoje ela é muito melhor do que há 10 anos atrás. Ela é muito mais desenvolvida, muito mais precisa. E a gente teve também todo um processo de educação da pecuária, né, dos pecuaristas, para entender essa tecnologia. E esse processo aconteceu com um processo também de valorização da pecuária. Se a gente imaginar o que vale um produto, o que produz uma fazenda hoje e o que produz há 10 anos, é muito diferente. Hoje a tecnologia, se você implantar tecnologia, ela produz muito mais. Então o custo-benefício da tecnologia aumentou demais. Né? O custo praticamente se manteve, mas o benefício multiplicou de acordo com o que multiplicou a valorização da pecuária. Né? Então foi muito interessante esse intervalo de 10 anos para que hoje a gente tenha uma ferramenta melhor num universo muito mais que está demandando essa tecnologia.
Enfim, esses são os impactos e benefícios ao produtor e ao nosso sistema de produção. É isso aí, você tem uma tecnologia que ajuda ele a produzir melhor, tomar decisões melhores. Qual o maior impacto que essa tecnologia traz? É decisões melhores. Ela é uma tecnologia também um pouco diferente para ser utilizada. Por exemplo, quando você compra um vermífugo, eu já sou um pouquinho mais, já tenho um pouquinho de tempo já de formado, né? E eu lembro direitinho na faculdade, eu fiz o teste da ivermectina. A ivermectina era a grande revolução, certo. Porque você tinha um bezerro que demorava a desenvolver, tomava tempo, de repente surgiu um remédio que você ia lá, aplicava e ele explodia, né? Depois a doramectina veio fazer uma revolução, né, que é o Dectomax, fazer uma revolução nesse processo. Aplicava e o bezerro desenvolvia rápido. Certo. A tecnologia da vermifugação é uma tecnologia de impacto direto. É uma tecnologia que se aplica no dia seguinte, morre o verme e o boi começa a ganhar mais. A genômica, ela traz um impacto mais relevante, até mais relevante do que isso. Só que existe o processo de decisão do produtor. O Clarified ajuda o produtor a tomar decisões melhores. Se ele não tomar decisão, a tecnologia não funciona. Entendeu? Então precisa da decisão para gerar um impacto. E nisso, tanto o Clarified quanto a Zoetis têm um trabalho bastante interessante, porque além de vender o teste, ele oferece o suporte para o pecuarista usar. Ou seja, ele ensina o pecuarista a usar a tecnologia, o que aumenta demais esse impacto. A utilização, esse movimento, o impacto e os benefícios chegaram e a recepção do pecuarista vai crescendo e aumentando a cada dia com essa tecnologia, Daniel. É isso aí, é isso aí. Cada dia mais a gente tem pessoas interessadas e usando a tecnologia e esparramadas no Brasil também, sabe, Devanir? Isso é muito importante, muito legal de falar, porque a pecuária hoje no norte do país ela é completamente diferente. Ela mudou nos últimos 2 a 3 anos, ela mudou radicalmente, porque você tem grandes rebanhos usando muita tecnologia. E você precisa nesse ambiente de tecnologias mais rápidas de serem implementadas, que te trazem resultado mais rápido. Tá? E o Clarified, junto com outras tecnologias, impacta isso aí. Isso é importante. Agora, diante de todo esse contexto, quem foram os maiores beneficiados com essa tecnologia, Daniel? O pecuarista comercial, tá? Que hoje tem uma oferta de genética nas centrais de sêmen, nos touros, de melhor qualidade. A pecuária seletiva fez o seu papel, né? E hoje oferece genética melhor. Hoje você tem essa tecnologia disponível para qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil, né? E isso aí te permite que mais pessoas utilizem e que impactem o nosso objetivo final, que é o consumidor, né? Que é o consumidor final na oferta de uma carne de qualidade, na oferta de mais leite, de melhor qualidade, mas mais importante de tudo, né, Devanir? As tecnologias hoje precisam oferecer mais quantidade de produto. Não é só qualidade. Você tem um mercado consumidor que cresce, que demanda produtos, e só que demanda produtos dentro de um preço, tá? Dentro de um preço. A carne, o leite, ele tem que custar um determinado preço para que todo mundo possa ter acesso, né? Então, quando a população aumenta, compra mais carne, você tem que ter o produtor produzindo mais para conseguir oferecer aquele produto naquele preço. E esse é o maior beneficiado. É o consumidor que, por mais algum tempo, né, ganhou um fôlego de ter aquele produto que ele precisa naquele preço que ele pode pagar. Entendeu? Então, eu acho que essa é a maior vantagem dessas novas tecnologias que vêm para a pecuária. Não só para a pecuária, mas para a agricultura também, que é permitir o consumidor ter acesso a um produto. Se não tiver tecnologia, logo a pessoa deixa de comprar, deixa de comer, substitui, né? E a gente está falando de produção de proteínas. Perfeito. Que é o grande desafio
dos próximos 50 anos, é produzir proteína para a população que está crescendo. E essas tecnologias têm tudo a ver. O grande beneficiado é a população que vai ter comida de qualidade sendo ofertada na quantidade que precisa. E o produtor tendo a rentabilidade que ele precisa, E respondendo, ele merece pelo investimento executado. É isso aí. Isso aí. Daniel, que prosa boa, né, gente? É uma conversa simplesmente extraordinária e eu tenho certeza que você que está nos acompanhando quer saber um pouco mais, quer ouvir um pouco mais dessa conversa sobre genômica. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas eu prometo a você que vai ser bem rapidinho.